graça e paz. Vamos orar. Paizinho, muito obrigado, Pai, porque estamos novamente fazendo esse trabalho tão satisfatório para as nossas vidas. Nós te louvamos e agradecemos por tudo que já aconteceu nesse estudo, pelas pessoas que têm ouvido, que têm acompanhado. E nós pedimos, Paizinho, que o Senhor nos fortaleça, todos nós, que o Senhor nos ensine mesmo, que o Senhor dirija esse programa, Pai. Recebe a nossa adoração, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Nós, primeiro, quero dar uma palavra. Para mim é muito difícil lidar com internet e celular, mas nós precisamos e pedimos, porque muitas pessoas falam que têm ouvido, que têm acompanhado, e às vezes pede uma resposta. Eu peço perdão e desculpa, que é difícil para mim responder, mas eu quero agora responder, eu e o Rubem, agradecer, porque vocês têm nos sustentado com as suas palavras. Então nós pedimos que vocês estejam se inscrevendo no canal e curtindo e mandando para nós. E tenham paciência. Assim vocês nos ajudam a fazer o nosso trabalho. É saber que muita gente está aproveitando. Nós agradecemos. Eu, de uma maneira muito especial, eu quero agradecer ao Rubem, que ele teve essa ideia e não tem sido fácil para ele. Muito trabalho, muita dedicação. E aquilo que eu falei, é difícil começar, muito mais difícil é continuar. E ele tem feito isso. Peço que orem também por ele e por mim. Nós estamos estudando o livro de Esther. Sempre estamos lembrando do que nós já vimos. Vimos os livros da lei. E agora estamos estudando e hoje terminando os livros de história. Os acontecimentos. Vamos sempre lembrar disso. Lembrando também os livros de história. Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Hoje o último livro do grupo de história. Vocês vejam que eu falo decor, né, gente? A gente precisa exercitar isso, guardar as coisas da nossa vida espiritual. Que a hora que a gente precisa, a gente se lembra. Então, estamos agora na nossa linha do tempo. Desde a criação, vemos vindo com os patriarcas, Egito, juízes, reis, e estamos agora no penúltimo e no último degrau, que são o cativeiro, por causa da idolatria, da apostasia. Eles foram mandados para o cativeiro. O reino do norte para a Síria e o reino do sul para a Babilônia. E então nós estamos estudando esse tempo. Eles estão no cativeiro, mas estão começando a restauração. E eu li esses dias, eu já falei isso, que com a influência de Esdras e Neemias, inspirado pelos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, a nova nação se transforma numa igreja, mais do que num estado. Uma igreja que existia com a licença dos persas. No tempo certo, Deus despertou, Ciro falou isso, Deus despertou em Ciro a vontade de edificar o templo de Jerusalém. E tem um quadro que fala dos reis persas que ajudaram os judeus, que eles fizeram a parte que era difícil de pessoas e de material. Primeiro que ajudou foi Ciro, no ano de 539 a.C. Ele deu licença para eles voltarem para Jerusalém. Depois Dario, no ano 522 a.C., ele renovou o decreto de Ciro, que nós estudamos esses dias. E Xerxes, que é também chamado Assuero, no ano 522 a.C., ele deu privilégios e proteção ao povo judeu. É o tempo de Esther.
E Artaxerxes, no ano 465, que concedeu autorização para o Esdras e Neemias. Então, nós estamos estudando Esther. O autor, ninguém sabe. Há uma ideia de que seja o Mordecai, que é o primo e que tomou conta de Esther, que acabou de criar Esther. E também é um livro interessante porque não aparece o nome de Deus, mas um teólogo diz assim, não aparece o nome de Deus, acho que por causa da censura que havia. Eles não podiam ter outros deuses. Não aparece o nome de Deus, mas aparece visivelmente o dedo de Deus, agindo em todos os momentos. Então, e o livro de Esther, ele vai estar no tempo do cativeiro, ela está no cativeiro, e os livros que nós estudamos, Esdras e Neemias, 30 anos antes de Neemias. Então, no meio dos dois ali, encaixa o livro de Esther. Muito bem. Também nas últimas lições, 2 itens que eu fiquei preocupada, porque parece que eu não expliquei muito bem. Nas listas que Esdras e Neemias fizeram caprichosamente, aparecem os nomes. E os estudiosos perceberam o que acontecia. Os nomes sempre tinham a presença do nome de Deus. Então, todo nome que tem El, El, quer dizer Deus. Então, Eliezer, podia ser no meio, Eliezer, Eliasib, ou no final, Bezalel, Natanael, e Daniel, que é o que nós mais sabemos. El é Deus, e Dan é juiz. Deus é o meu juiz. Então, nas listas, havia muito nome que tinha o nome de Deus no nome da pessoa. E o Ias também, Aías, Semaías, Natanias, é a presença de Deus nesses nomes. Em todas as listas aparecem nomes com El e Aías. Outro assunto também foi sobre quando eles faziam as listas, alguns sacerdotes que chegaram em Jerusalém não estavam conseguindo provar a descendência deles, ou a ascendência, de que família eles eram. Então, eles eram considerados impuros para o sacerdócio. E tinham que esperar um sacerdote que tivesse Urim e Tumim para ver se eles poderiam ser aproveitados no sacerdócio. Eram esses 2 fatos que eu queria falar com vocês. Muito bem. Então, vamos ver o livro de Esther. Tem 10 capítulos somente, um livro bem interessante. Eu estava pensando que na Bíblia tem 2 livros com nome de mulher. Ruth, no tempo dos juízes. Ruth era uma estrangeira que foi para o meio do povo e adotou o povo. Ela se tornou da família de Jesus. E Esther, que é o contrário, ela era judia, mas ela está no cativeiro, está fora do povo de Deus. E aí que vai, então, acontecer essa história. Assuero era o rei, Xerxes ou Assuero. Ele era muito rico, 127 províncias, e ele queria mostrar a grandeza e o poder dele. Então, ele arrumou lá de fazer um banquete de 180 dias, com taças de ouro, com muito vinho e muita festa, e ele ficou muito alegre, 180 dias com fartura. Era para dar para os príncipes, para os representantes, tudo o que eles quisessem. E, como ele já estava muito alegre de muito vinho, ele teve a ideia de mandar os eunucos buscar a rainha Vasti, que era a esposa dele, para mostrar também no meio das grandezas que ele tinha. Só que a Vasti também estava dando um banquete para as mulheres e ela não aceitou o convite ou a ordem de Assuero, e ela não foi. E isso foi um escândalo, porque imagine só uma mulher desobedecer o seu marido, uma rainha desobedecer o seu rei. E
Dizem os estudiosos que o Xerxes, o Assuero, era meio fraco. E ele então vai buscar com os conselheiros, tudo que ele fazia tinha os conselheiros. O que ele faria? Aí disseram, olha, o que vai acontecer? As mulheres do reino vão fazer igual a Vasti. Quando a gente mandar, elas vão desobedecer. Isso vai ser um horror, porque nós vamos ser desprestigiados. Então, e o que eu faço? Coloque outro no reino, no lugar dela, como rainha. E escreva um decreto, e decreto de rei não volta atrás. Então, ele aceitou a sugestão de buscar outra rainha. E outra coisa, ela não teria mais direito de chegar à presença de Assuero. Aí fizeram as cartas para todas as províncias, para o homem ser senhor da sua casa, mandar na sua casa, e contando o que aconteceu com a rainha Vasti. E a carta era mandada na língua do povo também, porque havia o aramaico, havia o caso dos judeus, eles tinham o hebraico e o aramaico. Ele falou, o que eu vou fazer agora, então? Aos jovens aconselharam que ele trouxesse virgens de todo o império, das 127 províncias, de boa aparência, que elas viessem e fossem recepcionadas na casa das mulheres. Era um tipo de harém das virgens. O Hagai era o eunuco que tomava conta dos ungüentos, de preparar aquelas virgens para servir o rei. E a moça que caísse no agrado do rei seria a próxima rainha. Bom, aí entra quem? Mordecai. Algumas versões falam Mardoqueu, é a mesma coisa. Mordecai era um judeu benjamita, lembra que são agora a maioria judeus, por isso que ele recebe o nome de judeu ali, benjamita, tribo de Benjamim, exilado por Nabucodonosor, foi levado para a Babilônia por Nabucodonosor, com o rei Joaquim, que era o rei de Judá, que nós já estudamos. E ele que criou a Esther. O nome era Radassa, ali na Babilônia. E era prima, filha de primos e órfã, porque os pais morreram. E ele cuidou dela. A Bíblia diz que ela era jovem, bela, de boa aparência. E ela foi levada também para a primeira casa do rei. Levada, e é interessante, ela alcançou o favor com o Hagai. Ele gostou dela, da modéstia dela, ela era singela, ela era humilde. E ele, então, ele protegeu a Esther. E a Esther não contou que era judia. Ali, então, ele deu para ela os melhores ungüentos, alimentos próprios, 7 servas para servirem a Esther e os melhores aposentos. E a Esther sempre ficou quieta sobre a origem dela, de ser judia. O Mordecai falou para ela, não fale. As moças ficavam ali 6 meses, era um tempo de embelezamento, com mirra, especiarias, perfumes e ungüentos. Então a moça, a virgem, era levada para os aposentos do rei, de manhã, ficava o dia e a noite. Ela podia, quando ela saía dali, ela podia pegar o que quisesse dessa primeira casa para levar para ela depois. Passado o dia, ela era dispensada, ela ia para a segunda casa, que agora era das mulheres. E só seria chamada se o rei mandasse buscá-la, senão ela ficava lá. Chegou o dia de Esther. Ela não levou nada. Então, diz que a humildade dela era criada ali com os judeus, não tinha muitas coisas, e ela não quis se aproveitar daquilo. Era o 7º ano de Assuero. E o texto disse que ele amou Esther, mais do que todas as outras, e coroou Esther no lugar de Vasti. Ela se tornou, então, no ano 479 a.C., se tornou a rainha
casada com o rei Assuero, ou Xerxes. Ele mandou fazer banquetes, era o banquete de Ester, e a presença dela, a pessoa que registrou a história, diz que ele concedeu alívio às províncias. Ele estava feliz e ele queria que os outros fossem felizes. Mandou presentes e muita generosidade nesse tempo aí com a nova rainha. Mordecai ficava sempre à porta do rei. Ele ficava querendo saber o que estava acontecendo com Ester, que era como filha dele. Uma versão fala que ele teve um cargo ali na porta, no palácio do rei, que ele estava ali. E nesse andar por ali, ou ter esse cargo, ele descobriu que 2 eunucos estavam tramando matar o rei. E então, ele, sabendo disso, ele falou para Ester, Ester falou para o rei. E foi confirmado que realmente aqueles 2 eunucos, aparece no livro o nome deles, eles estavam tramando, eles iam matar o rei. Então, eles foram enforcados. E tudo o que acontecia era registrado no livro dos feitos, das histórias dos reis do reinado. Então, esse fato foi registrado. E nós, então, vamos continuar vendo o que vai acontecer nessa história de Ester. Que Deus nos abençoe.